Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre as tabelas, a tabela de rubricas do E-Social 2025. Eu falo 2025 porque tivemos algumas mudanças, algumas inclusões no E-Social, principalmente a inclusão da rubrica de empréstimo e-consignado, que nós já temos vários vídeos aqui falando sobre esse processo. Teve uma inserção de rubrica também de assistência odontológica. É importante você entender que o e-social ele tem dois ambientes distintos: o e-social simplificado e o e-social geral. O ambiente simplificado ele é para uso exclusivo de empregador doméstico, MEI e segurado especial, que é um produtor rural familiar, ok? Nesse ambiente simplificado, o E-Social ele faz cálculos, ele recebe a admissão da folha do trabalhador, faz cálculo de férias, folha de pagamento, 13º, rescisão. Mas é um ambiente limitado, não vai lhe permitir criar rubricas, não vai lhe permitir incluir lotações, estabelecimentos, nada disso. Ele é um ambiente para uso restrito de empregadores que vão ter no máximo 1, 2 ou 3 funcionários, ok? Tudo bem que o empregador doméstico ele pode ter diversos funcionários, mas o MEI ele só pode ter um e o segurado especial também tem restrição. O ambiente onde você pode fazer alterações e inclusões e que você precisa tomar muito cuidado é o ambiente geral, que é o ambiente onde você tem a maior parte das empresas, ou seja, todos os outros empregadores que são CNPJ estão no ambiente geral, ok? E lá você tem que tomar cuidado quando você cria uma rubrica, seja no seu sistema de folha importando para o E-Social, ou seja no próprio E-Social. Você tem que se preocupar com a natureza da rubrica e com as incidências e com o tipo de rubrica, ok? E uma questão muito importante, quando você faz folha de pagamento, você está gerando informações e gerando custos, ok? Custos para o empregador, no que se refere ao pagamento de salário e aos tributos, e gerando informação com relação aos trabalhadores e aquele empregador. Então, carece que você tenha conhecimento técnico para fazer esse serviço e que você tenha tranquilidade para fazer conferências e sempre certifique-se que as informações estão declaradas da forma correta. É importante você entender que quando a gente não tinha o E-Social, nós trabalhávamos com a Cefip desde 1999. Na Cefip, você não informava rubricas, você informava a base de cálculo de INSS e de FGTS. No E-Social, você já detalha as rubricas. Então, essas rubricas elas precisam estar cadastradas corretamente, com o seu tipo de incidência, com a natureza que caiba naquele tipo de contratação para aquele tipo de empresa. Lembre-se que no E-Social você tem informações para empresas públicas e empresas privadas. Então, na natureza de rubrica, tem situações, tem naturezas que não cabem na empresa privada, como pagamento de vale-transporte em pecúnia e alimentação em pecúnia. Na legislação privada, é proibido fornecer vale-transporte e alimentação em dinheiro. Por mais que a convenção coletiva permita, a lei proíbe. Então, não cadastre, porque você corre risco de ser fiscalizado e essas verbas vão ser consideradas salário, porque elas desconfiguram o fornecimento de benefícios. Isso é um exemplo. Você tem uma série de outras rubricas ou de outras naturezas de rubricas que são peculiares, são particulares da área pública. Então, toda vez que você vai cadastrar uma rubrica, você tem que fazer com atenção, verificar que tipo de rubrica é aquela. Eu vou dar os caminhos para vocês. Só aproveitando, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho também para receber notificações sobre novos vídeos. Se você quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina de escritório contábil, vem para a Staff Cursos. Daqui a teoria, a prática e sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram e continua mesmo depois de terminado o curso, tendo o nosso apoio nos seus processos. Não é grupo de propaganda, não, para ficar mandando depoimento de aluno, não. É grupo para você colocar suas dúvidas do dia a dia e a gente está ali do seu lado te ajudando a resolver aqueles problemas.
Pode pesquisar no Google, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, você vai ver o grau de satisfação dos nossos alunos. Caso você já tenha conhecimento, já atua na área, tanto no departamento pessoal quanto na área contábil, mas você tem alguma dúvida ali, algum problema que está tirando o seu sono, você não está conseguindo resolver, marca uma consultoria online com a gente, tanto na área de departamento pessoal quanto na área contábil, e eu na área de gestão de pessoas e o professor Gustavo na área de contabilidade. Vamos fazer uma reunião com você e vamos resolver esse problema juntos, ok? Aqui o sucesso é garantido. Se porventura a gente não conseguir te dar o caminho, não conseguir resolver o seu problema, você recebe o seu investimento da consultoria de volta, ok? Então, aqui nós temos a formação, os cursos presencial e online, e também prestamos consultoria para você resolver esses probleminhas que estão tirando o seu sono e atrapalhando o seu processo, ok? Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Então, vamos lá, olhar o E-Social, ver a questão das rubricas do E-Social. Estou aqui no E-Social Web, ok? Vou aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês. Vou vir aqui, tabelas, rubricas. Cadastrar a nova rubrica. Informação importante para quem ainda não sabe. Vou colocar um número de rubrica aqui, 2027-1, ok? Vou copiar, porque eu vou criar uma tabela com o mesmo nome. Início da validade é o período que você vai começar a usar essa rubrica. Criei uma rubrica agora com data de 2020 e não usei até hoje. Isso tem algum problema? Não, as rubricas só têm impacto quando elas estão lá na remuneração, na folha de pagamento. Todas as informações que você insere aqui, ok? Estabelecimento, rubricas e lotações, elas não têm impacto nenhum por estarem cadastradas aqui. Elas só vão ter impacto, só vão ter alguma importância quando elas estiverem na folha de pagamento, ok? Então, não se preocupe, a data de validade tem que ser no mínimo o mês que você vai começar a usar aquela rubrica, ok? No máximo, na realidade, né? E vou colocar aqui 08/2025. Vamos dizer que eu vou usar a partir da folha do mês 8. Selecione o identificador da tabela de rubricas. Então, a tabela é o seguinte. Você tem um código de rubrica e você tem uma tabela. A tabela é o agrupamento das rubricas. Tem muita gente aí que para cada rubrica cria uma tabela. Você pode ter uma tabela 1 com várias rubricas, ok? Dentro dessa mesma tabela, todas as suas rubricas da folha de pagamento podem estar na mesma tabela, ok? Então, aqui na tabela 1, você pode ter a rubrica 01, 02, 03, 04 e assim vai, não tem limite, ok? Então, você não precisa criar uma tabela para cada rubrica. Posso clicar aqui em novo e posso colocar a minha tabela. Digamos que eu estou fazendo tudo do zero. Não posso botar 1 porque aqui já vai ter 1, tá? Mas poderia ser rubrica 01 e tabela 01. E aí, toda vez que eu vou cadastrar uma nova rubrica, eu clico aqui que a tabela já existe e escolho ela. Tá aqui, ó, 01, ok? Então, vou vir aqui e colocar a minha tabela. Descrição. Descrição é um campo livre, ok? Digamos que eu vou botar aqui outros proventos, porque nós vamos falar de vários proventos aqui, ok? Provento. Coloquei aqui outros proventos, livre, e aqui a natureza da rubrica. Você vai ter vários tipos de rubrica, ó. Rubrica natureza 1000, salário, vencimento ou soldo. Isso aqui é para cada tipo de trabalhador. Salário, trabalhador da área privada. Vencimento, soldo, é da área pública. O subsídio também é da área pública, ok? E aí você tem que ir se atentando conforme as rubricas que você vai cadastrar. Fazer uma pesquisa sobre essa rubrica e entender que tipo de natureza você vai escolher. Você vai ter aqui rubricas simples, como horas extras, independente do percentual. Eu vou usar a natureza 1003, ok?
mas você vai ter outros tipos de rubricas que vão carecer de uma análise, tá? Você tem aqui sobreaviso e prontidão, você tem férias. Essas duas rubricas aqui são novas, tá? Você vai encontrar a 20 aqui que não está mais em vigor desde 2021, 23, se eu não me engano, ok? E aí você tem que ter uma base de informação para te ajudar nisso. Aqui são milhares, são centenas de natureza, tem todo tipo de natureza de rubrica definida pelas pessoas, pelo órgão gestor do e-social. Então, você tem que ter atenção quando você for cadastrar as rubricas. Muito importante, quando você tem um sistema de folha de pagamento, o sistema já traz essas rubricas, algumas rubricas com cadastro pré-definido. Ok, tranquilo. Então você só dá uma conferida para ver se está ok. Rubricas simples como salário, horas extras, adicional noturno, DSR, geralmente não tem problemas. Mas você tem que se atentar a rubricas que não são muito comuns, ok? E aí, onde que eu vou pesquisar isso? Bom, você tem um site do próprio e-social, ok? Que é esse site aqui, vou puxar aqui para vocês, que é o portal do e-social. Aqui, ó. Portal do e-social. Só você vir aqui, portal e-social. Aí. Aqui nesse portal do e-social, é o home, você entra aqui na página, ok? Entrei na página. Você vem aqui em documentação técnica, aqui, e aqui você tem os layouts. O que você deve baixar é esse cara aqui, ó, layouts em PDF. Toda vez que tem atualização, ele coloca o que está em vigor aqui, ó. Essa atualização está até 31/7/2025. Que arquivo eu vou baixar aqui? Quando você clicar, ele vai abrir para você baixar um arquivo em zip, tá? Porque tem 3 arquivos dentro dele. Eu já baixei o meu, por isso que ele está aparecendo aqui. Vou trazer para vocês aqui, para vocês verem o que tem dentro. Aqui, ó. E-Social 2025. Criei uma pastinha. Eu tenho aqui várias pastas aqui desse arquivo. E aqui dentro eu vou extrair os arquivos que estão dentro dessa pasta. E ele tem 3 arquivos aqui de layout. Esses arquivos, em geral, eles interessam aos desenvolvedores. Mas você que faz folha de pagamento, você precisa acessar pelo menos esse anexo 1, que ele traz as tabelas do e-social. Então, ele vai descrever para vocês as regras de cada tabela, ok? Nesse caso, nós estamos falando em rubricas, então vai ter uma tabela aqui com as rubricas. Está aqui, tabela 03, natureza das rubricas. Aqui vem todos os tipos, todas as tabelas do e-social, só não vem a tabela do INSS e do FGTS que fica dentro do próprio layout. Mas aqui tem as tabelas de código de imposto de renda e assim por diante e outros. E ele vem geralmente com alguma explicação. Então, natureza de rubricas, ele vem me dizendo aqui, ó. Aqui se refere essa natureza. Então, rubrica 1000, salário correspondente ao salário base contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e o vencimento mensal do servidor público e do militar. Então, salário CLT, vencimento servidor público e soldo vai ser do militar. Subsídio 1001, correspondente à remuneração paga na forma de subsídio. Isso aqui está relacionado à justiça e Ministério Público. Eles recebem geralmente não, se eu não me engano, é subsídio. É o juiz e o Ministério Público, ok? Então, para todas as rubricas, para todas as naturezas, desculpe, ele vem trazendo aqui a descrição. Isso aqui te dá um norte e te informa se aquela natureza está em vigor ainda. Aqui, essa, por exemplo, saiu de vigor, esse DSR 1002 saiu de vigor em 30/4/2024.
ele deve ter criado uma outra rubrica de DSR. Tá? Aqui, ó. Ele criou uma outra aqui embaixo, correspondente ao DSR e devido aos trabalhadores com pagamento mensal, tá vendo? Ele criou uma outra aqui, 10.012. Então, por aqui você consegue se orientar sobre para que serve cada natureza, a que se refere cada natureza e se ela ainda está em vigor. Se ela deixou de vigorar em 30 de 4 de 2024, a partir desse mês de abril você não consegue usar ela, vai dar erro. Então você tem que usar a nova. Então esse aqui é um arquivo que você tem que estar sempre baixando, verificando pelo menos uma vez por mês se tem um novo arquivo, uma nova atualização, baixar a sua máquina e dar uma consultada para ver possivelmente o que tem alteração naquele ano que você está, ok? Aqui, por exemplo, ó, tem uma rubrica de adiantamento de férias que ela está com data de início de vigência, ó, em 1 de 1 de 2026. Ó, essa aqui vai deixar de vigorar em 31 de 12 de 2025 e essa aqui vai começar a vigorar em 1 de 1 de 2026. Essa 16, 1016, por exemplo, ela já era uma rubrica, ela já era uma rubrica que veio depois. Ela deixou de vigorar, a 1020 e virou 1016. E ela vai deixar de vigorar para um fim em 31 de 12 e ela vai vigorar para outro fim. Vamos ver a mudança. Valor correspondente à remuneração devida na época da concessão de férias, inclusive adiantamento de férias, nessa natureza classificado também. Valor pago mensalmente ao trabalhador avulso. Não teve mudança, mas ele está saindo da validade por algum motivo, mas é a mesma rubrica. Mas veja que agora você tem uma rubrica nova que não existia. Então, antigamente, a gente criava tanto para o adiantamento de férias quanto para o pagamento das férias a 10/16. Agora eu vou ter uma 10/15, que é o adiantamento das férias, quando eu pago as férias para o empregado. E o 10/16 vai ser as férias transitando na folha. Então veja a importância de você baixar esse arquivo e estar sempre analisando. Um texto de férias vai acontecer a mesma coisa, ó, vai virar aqui o 10/17, vai sair em vigor e vai começar a vigorar de novo, certo? Talvez seja por causa do 10/15 que eles estão saindo de vigor e começando a vigorar de novo com um novo objetivo de não ser também o adiantamento de férias. E aí você vai passando aqui, você vai ver todas as rubricas que estão disponíveis no e-social e a respectiva natureza delas, para que você se oriente para que serve cada rubrica, ok? Tome cuidado com esses pagamentos de outras verbas, tá? Porque entenda, a partir do momento que o e-social recebe rubricas, essas outras verbas, outros proventos, outros descontos, elas são verbas que são para acontecer excepcionalmente, esporadicamente. Então, se você tem lá um pagamento de outras verbas, não é? Todos os meses, isso vai poder gerar algum tipo de alerta para fiscalização. Lembre-se que o ambiente do e-social ele é um ambiente que está disponível para a Receita, para a Previdência, para o Ministério do Trabalho. Então, pode gerar um alerta e você pode ser chamado para explicar que outras verbas, que outros proventos são esses. Outras verbas salariais. Vai ter incidência de INSS, FGTS, Imposto de Renda? Vai, olha o nome aqui, ó. Salariais, quer dizer que elas têm o mesmo perfil de um salário. E assim por diante. Então, você vai entender para que essas verbas existem, qual é o objetivo delas e se manter atualizado com relação às rubricas. Lembrando que o E-Social
Hoje ele pode ser enviado, você pode enviar as tabelas mandar a tabela da folha até o dia 20, né, que é o dia do recolhimento do INSS, FGTS e Imposto de Renda. Mas você não deve deixar para fazer isso em cima da hora, porque se tiver alguma mudança, sua folha de pagamento é muito grande, vai te dar trabalho para você arrumar. Eu tenho vários clientes aqui que eventualmente me chamam em situação de emergência, porque tem folha de pagamento de 2, 3, 4 milhões e foi enviar o e-social e está dando um erro e eles não conseguem descobrir. Na realidade, para mim é mais fácil, porque como eu estou sempre vendo o e-social e eu tenho vários clientes, eu muitas vezes até já sei qual é o problema. Mas isso é um problema de estar se fazendo o processo em cima da hora. Folha de pagamento grande, você tem que estar enviando pelo menos no dia 10. No pior das hipóteses, dia 10 você já está enviando as informações da folha, para que você, primeiro, não mande a guia de pagamento para o financeiro em cima da hora, e segundo, que você já se precaver se acontecer algum problema, você tem tempo de resolver, ok? Então é isso. Aqui dentro do e-social web, deixa eu fechar essa telinha aqui. Aqui dentro do e-social web, na natureza, vamos botar uma natureza aqui, TSR. Tem um 2, tá vendo? Esse aqui, ó, que deixou de vigorar, esse aqui é o que está em vigor atualmente. Ó. Esse aqui, esses dois são proventos e esses dois são descontos, ok? Então, vou colocar o 1012. Ele é um provento, um vencimento. Você tem vencimento, que é um provento, desconto, que é um desconto, informativa. Isso aqui é uma rubrica que vai apenas informando alguma coisa. No caso, isso aqui geralmente você usa para o FGTS, ok? Quando você informa lá quanto você descontou de FGTS. E a informativa dedutora é quando você manda uma informação que ela foi usada para fazer algum tipo de dedução. Quem tem que ser informativa dedutiva? Dependente do imposto de renda. Você coloca aqui a informação do dependente para o imposto de renda como informativa dedutora. Vai entrar nessa categoria também a rubrica que você vai criar do desconto simplificado. Simplificado. Vou botar aqui, ó. Tá? Pesquisando, desconto simplificado. É ele aqui em cima, ó, 68. Também vai ser uma informativa dedutora. Toda vez que a sua folha de pagamento usar o desconto simplificado no cálculo do imposto de renda, essa rubrica deve estar no movimento, senão não vai para a DIRF. E aqui você tem as incidências do INSS. Não é base, é 00, é base 01. E aqui você tem 11. Desculpe, não é base, é 00. 01 não é base em função de acordos internacionais, que é muito raro. 11 é base mensal, 12, 13º e 13 exclusivamente do empregador mensal. Nesse caso aqui, se você botar 13, ele não vai descontar do empregado, calcular só o patronal, ok? E aí você tem a 14 e a 15 que vão fazer a mesma coisa. E depois você tem aqui só do segurado, 16, e assim vai. Então, cada tipo de rubrica tem a sua incidência, você tem que pesquisar direitinho para saber qual a incidência você vai colocar. Existe um lugar para eu verificar essas incidências? Olha, existe uma tabela que foi disponibilizada pelo SPED, ok? Que é um ambiente que a Receita Federal coloca tabelas e informações com relação ao SPED contábil. Ele subiu uma tabela de SPED de tabelas do e-social, porém isso não foi atualizado, mas é o norte, tá? Para você se orientar com relação às incidências. Então, desconto simplificado, por exemplo, não vai estar lá, tá? Mas vai estar no manual do e-social. Então, você pode pesquisar que vai ter essa informação lá. E você pode baixar o manual lá no portal. Mas está aqui, ó.
é esse ambiente aqui, ó, SPED tabelas. Você vai encontrar as tabelas as tabelas do E-Social. Vem aqui no pacote geral, tabela de sistema E-Social. Você vai vir aqui e vai achar a tabela de rubricas. Porém, essa tabela não está atualizada, então você tem que tomar cuidado, porque muita coisa que está aqui já foi mudada. Categorias, tipos. Opa, aqui, ó. Rubricas rescisórias, tabelas de cálculo, lotações, tá vendo? Descrição FPAS. Tem todas as tabelas aqui do E-Social. E a de rubricas está aqui, ó. 68 rubricas. Rubricas aqui, ó, 54. Essas tabelas aqui não estão atualizadas. Você pode clicar aqui, ó, e baixar o arquivo todo. Porém, ele traz para você as incidências. Então, as rubricas que não sofreram alteração, elas vão estar aqui, né? As alterações que elas podem ter tido é de entrar em vigência e não ter entrado e ter saído de vigência. A questão de incidência, é muito difícil você ter uma mudança de incidência em rubrica. Então, elas vão te orientar com relação à análise da maioria das rubricas, mas tem que ficar atento que tem algumas rubricas aí que já não estão vigorando e estão faltando rubricas novas, ok? Então é isso. Toda vez que você salvar a rubrica, ela só vai ter influência lá na folha de pagamento. Aqui você tem itens aqui embaixo que não interessam para a área privada. E elas não são de preenchimento obrigatório. Veja que não tem um asterisco vermelho na frente, então não precisa preencher. Então você cadastra a sua rubrica e simplesmente clica em salvar. Se porventura, se porventura a sua empresa é uma empresa sem fins lucrativos e ela vai ter PIS sobre a folha, você precisa lá dentro do cadastro do empregador marcar que tem PIS sobre a folha, para isso aparecer lá dentro da tabela de rubricas e você marcar a incidência do PIS, ok? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Se precisar de ajuda, marca uma consultoria comigo. Eu vou ajudar a resolver o seu problema, seja no E-Social, seja no departamento pessoal, e se for contabilidade, o professor Gustavo te auxilia na consultoria. Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para a Staff e Cursos, aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.